Bem, a gente vai estar estudando agora a parte de nomenclatura, né? Leitura da etiqueta que vem no compressor, as informações, e para isso a gente vai usar de exemplo, né, o fabricante Embraco. Tá? Lembrando que para fazer essa leitura, cada fabricante tem o seu modo, tá? O seu código, né? E você tem que ver, no caso, toda vez que tiver um compressor, quer seja da Embraco, da Tecâncer, da Eugene ou de qualquer outro fabricante, você tem que, no caso, se não sabe fazer a leitura e quer fazer a leitura, você tem que entrar, ter acesso, né, aos catálogos, né, de cada fabricante, diferente desse. Tá? No caso, para poder você conseguir fazer a leitura. Isso aqui a gente vai usar como exemplo Embraco, aí para demais fabricantes tem que ter acesso aos manuais dele, que é possível obter no próprio site do fabricante do compressor. A parte de leitura da nomenclatura está em torno aqui lá pro final da página, aqui, ó, etiqueta de identificação, a partir da página 27 desse manual de aplicação aí dos compressores. E normalmente no compressor vai vir uma etiqueta, vai vir adesivado, tá, com o mínimo dessas informações, isso para o compressor aí, no caso da Embraco, né? Aí a gente tem aqui primeiro apontando aqui o AQ, que é o número sequencial rastreável. Normalmente essa informação aí é mais importante para o fabricante, tá? Aí diz o B, é o código do compressor, que é o B 5137011195, tá? Essa informação também não é tão importante, não é relevante para a gente, mais para o fabricante. O C, modelo do compressor, essa informação é bastante relevante para a gente, onde a gente vai estar encontrando, que é o C aqui que está chamando, é aqui, ó, o C, né? Então o EGAS80HLL, isso aqui é a informação aí do modelo do compressor. Isso aqui é muito importante para a gente, essa informação, porque é através dela que a gente vai obter, né, a ficha técnica do compressor, porque como a gente pode ver aqui na etiqueta não vem muitas informações, tá? As principais informações ou vem aqui no interior do adesivo ou ela vem codificada através dessas letras e números, tá? Mas nem todas as informações às vezes que está aqui é o suficiente, ou seja, ela pode dizer que o compressor ele trabalha com relé, ou trabalha com capacitor de partido, mas não te dá o valor de capacitância do capacitor de partido, não te dá qual é o modelo do relé, não te diz qual é a carga de óleo que esse compressor trabalha, qual é o tipo de óleo. Tá? Então ele não te dá essa informação. Essa informação você só vai obter através do fabricante. Tá? E para poder ter acesso aí você precisa desse código. Então isso aqui que é um dos itens mais importantes que você tem que saber. Tanto fazer a leitura das informações preliminares que já está aqui disponível, né, para você, como também poder ter acesso a demais informações que o fabricante disponibiliza. Corrente com rotor bloqueado, que é o LRA, que é o D, está chamando de D. Que vem também, além da LRA, vem a frequência em Hertz, refrigerante, número de fase, voltagem nominal do compressor, indicação de voltagem fundo branco se for 115 e 220 se for fundo preto. Então vem essas informações. No caso ele está falando de toda essa etiqueta aqui, ó. Toda essa etiqueta, vou marcar agora essa daqui, ó. Aqui. Toda essa etiqueta é o que ele está chamando aí de D. Tá? Aí nessa parte da etiqueta vai estar vindo a tensão que ele trabalha, que no caso é 220 volts até 240 volts, né, que ele vai estar trabalhando. Ele vai estar te dizendo a frequência em Hertz, né? E pode se aplicar tanto em 50 Hz como em 60 Hz esse compressor. Né? Ele te diz qual é o tipo de fluido refrigerante que ele trabalha, que nesse caso aqui é o R134A. Aqui está dizendo que é mistura, né? Porque é um exemplo, tá? Um exemplo de refrigerante pode estar vindo é mistura. Mistura, então, no caso aí é blends, né? E pode estar trabalhando aí com vários blends diferentes, tá? Mas normalmente ele já vai estar dizendo, apesar de falar misturas ou blends, ele na própria etiqueta já vai te dizer quais são os blends permitidos, tá? Não é só pegar e colocar qualquer fluido refrigerante, né? Então ele já te diz aí, já te dá uma noção de quais são os fluidos permitidos trabalhar com compressor. Número de fases, 1 pH. Esse 1 pH, no caso, é uma fase, tá? O pH representa a fase. Ele está escrito fase dessa forma aqui, ó. Tá? Fase. Tá?
Isso é por isso que está o pH, porque fase é representado dessa forma. Tá? Mas por que está uma fase se é 220? Aqui vocês não aprenderam lá, a gente não aprendeu que para ser 220 é bifásico, bifásico são duas fases? Sim, né? Bifásico é duas fases, mas só que por padrão, bifásico na verdade o 220, né? Ele é considerado para a maior parte aí da norma, tá? 220 é monofásico, ou seja, para me ter 220 volts basta eu ter uma fase e um neutro, tá? Uma fase e um neutro. Eu tenho 220 volts com isso, tá? Então aí é padronizado, principalmente nas normas, né? Eles trabalham com 220 volts, aí uma fase e um neutro, tá? Se for trabalhar com fase, daria 380 volts. Porque para nossa região não é, porque a gente adota outro sistema, né? Que para nossa região aqui fase neutro é 127 volts, tá? A maior parte aí do Brasil e do mundo também, fase e neutro são 220 volts, tá? Então 1 pH ele está se referindo a uma fase, mas só que esse 1 pH é uma fase de 220 volts, tá? Não é 127. E outra informação importante é que o fundo aqui vai vir preto quando for 220, né? E o fundo vai vir branco, vai ficar totalmente branco aqui, ó, não verde aqui no fundo, mas vai ficar totalmente branco quando ele for 127, tá? Então esse fundo aqui é preto quando for 220 e o fundo é branco quando for 127 volts. Aí outras informações que a gente vem, o E logotipo indica a aprovação do compressor. Isso aqui são certificações, né, que o fabricante ele tem que ter, né? O fabricante do compressor, ele atesta aí as certificações que pede, certificações elétricas, né? Principalmente certificações elétricas, certificações de segurança, tá? Do compressor. O F é o código de barra, tá? Aqui é o código de barra. G, papel branco, impressão preto, não interessa tanto, data de fabricação, idade de fabricação, né? Que é a fabricação aí 1, fábrica 1 da própria Embraco. A faixa laranjada é a identificação visual usada somente em compressores 220, que seria aí o J, que vem uma faixa laranjada aqui, ó. Vem uma faixa aí laranjada aqui, ó, que é usada somente para indicar aí nos compressores 220 volts. Então, para identificar que é 220, vem tanto essa faixa laranjada como o fundo preto, além, né, da própria inscrição aqui escrita 220, ou seja, ele tem três indicativos da tensão 220, né, volts aí para os compressores. Aí aqui no caso a Embraco ela trabalha com três famílias, né, de compressor: o compressor EM, o compressor F, família F, e o compressor da família EG. Tá? São essas três famílias que ele tem aqui para fazer a leitura da nomenclatura, né, do compressor. Tá? Então, no caso, começando primeiro com a família EM, ele dá um exemplo aqui de código. Isso aqui é um exemplo, né? São vários modelos diferentes que você vai estar encontrando por aí. Isso aqui ele já está te dando um exemplo de como você pode estar encontrando aí, como é que você vai estar fazendo a leitura, né? O EM é o tipo básico, ou seja, aqui ó, é a mini compressor Embraco, né, que é o EM mini compressor Embraco, tá? É a família do compressor, ele vai estar referindo aí ao EM. O X ele está falando aí da geração do produto, que pode vir com I, T, U, Y, Z ou X, né? Que é desde a primeira geração da família desse compressor até a sexta geração da família do compressor. No caso aí o X representa que é a sexta geração, é a família que na época que foi feito esse manual, tá, era mais recente, né? Aí no caso a sexta geração. Aqui está dizendo que é o kit mecânico, uso interno da Embraco, né, que é o S. Tá? Esse S aqui, ele basicamente não interessa para a gente, é mais quando for na linha de montagem lá, quando eles verem pelo código, o montador ele já sabe qual é o kit mecânico que ele vai estar trabalhando, então para a gente não interessa esse S. Na verdade aqui, basicamente essas duas informações aqui só interessam mais para o fabricante, tá? Para a gente quase não interessa tanto. O numeral, o número que vem aqui,
no caso vem 60, é a capacidade do compressor em BTU em 60 Hz. Tá? Alguns fabricantes vão te dar essa capacidade quilocal, outros fabricantes vão te dar capacidade em cilindrada e outros fabricantes, como aqui a Embraer, ele está te dando em BTU. Só que esse não é 60 BTU, você não vai fazer leitura diretamente dele aqui, tá? Você está dizendo aqui, ó, checkpoint dividido por 10. Como assim? Então quer dizer que esse valor que está aqui, ele foi dividido por 10. Então se eu quiser saber o valor real, a capacidade real, eu tenho que fazer o processo inverso, né? Se o fabricante dividiu por 10, para eu poder saber a capacidade real em BTU, basta eu multiplicar por 10. No caso aqui, então, é 60 vezes 10, então esse compressor é de aproximadamente 600 BTU. Aproximadamente porque nem sempre é o valor exato, tá? Eles pegam e arredondam, tá? Esses valores aqui, eles botam os valores que normalmente vai ficar melhor para identificação. Às vezes dá número quebrado, tipo 640, 650, e às vezes até dá valor mais baixo, 590, 580, ou seja, mas como está muito próximo da casa ali do 600, então ele arredonda para 600. Tanto faz se for mais ou para menos, ele sempre vai estar arredondando para algumas vezes valores inteiros, algumas vezes vai colocar valores quebrados, tá? Isso vai variar muito, isso daí não adianta ficar batendo cabeça, basicamente você tem que se lembrar que para a família M o valor que está lá, ele está dividido por 10. Se quiser saber a capacidade frigorífica dele, desse compressor, você vai multiplicar por 10. E assim você vai saber que esse compressor é de 600 BTU, apesar de, né, que para a linha doméstica e até mesmo para a linha comercial, quando estiver trabalhando com compressores da área comercial, que vai também estar esse código dessa forma, isso não vai importar tanto, tá? Porque essa referência dele, a capacidade do compressor em BTU, ela só é importante para a linha de climatização, né? Porque normalmente na linha de climatização a gente compra compressores baseado na capacidade frigorífica dele em BTU, né? 7.000 BTUs, 7.500, 9.000, 10.000, 12.000, 18.000 BTUs. Na linha de climatização a gente sempre vai estar comprando compressores baseado na potência frigorífica dele em BTU. Para a linha doméstica, isso já não se aplica. A gente não compra compressor, a gente não chega lá numa loja e diz que quer um compressor de 200 BTUs. A gente não tem, não existe, né, essa forma de você solicitar um compressor ou realizar a compra de compressor para a linha doméstica. Como é que é feito a referência dos compressores da linha doméstica? E também da área comercial. É feito pela referência comercial, é feito pela potência do motor elétrico do compressor, tá? Então, no caso, a referência comercial deles é 1/10, 1/8, 1/6, 1/3, meio, que é meio HP, tá? 1 HP, esse 1/3, meio, referente a HP, tá? Que é a unidade de horsepower, né? No Brasil é como se fosse aí o cavalo vapor, tá? Então, a referência comercial, normalmente para a linha doméstica adotada, de potência, entre aspas, do compressor, tá? Por que entre aspas? Porque na verdade essa potência está relacionada ao motor elétrico, tá? Não é ao sistema mecânico. Porém, convencionou-se a trabalhar dessa forma, tanto para a linha de refrigeração residencial, como também refrigeração comercial. Então, é mais conhecido a referência comercial deles em HP. E essa referência comercial em HP, ela está relacionada ao motor, à potência elétrica do motor, tá? Do motor elétrico, e não propriamente dito a potência frigorífica do sistema mecânico, tá? A potência frigorífica do sistema mecânico é essa daqui, ó, 600 BTU. Essa é a potência frigorífica do conjunto mecânico. Aí só que para a linha residencial e linha comercial não se trabalha normalmente com essa potência frigorífica, tá? Com essa referência de potência frigorífica. Sempre é dado pela referência comercial em HP, tá? Aí por aqui a gente não consegue saber quantos HP, a não ser que você decore, tá? Você já tem a tabela na mente, ou já trabalha há muito tempo, olhou para a nomenclatura aqui 600, já sabe qual é a referência comercial dele em HP, né? Que aí dá para decorar dessa forma. Olhou para cá, já sabe mais ou menos quanto que é a referência dele em HP, tá? Só dá para essa forma. Mas por aqui não dá para saber exatamente, ele não te dá essa informação de forma direta. Quantos HP é esse compressor, para qual equipamento, né, aplicado. Ah, esse compressor aqui de 600 BTU, em qual equipamento que ele vai ser aplicado? Por aqui
por esse código, ele não te dá essa informação. Tá? Você só consegue isso, mais uma vez, através de um manual específico. Que no caso, isso aqui é a tabela de aplicação de compressores. Tá? Aqui eu estou abrindo para fazer a nomenclatura, mas logo em seguida a gente vai ver também que esse mesmo manual ele já te diz, né, qual é a referência comercial do compressor em HP, e assim como também já te diz a possível aplicação, né? Qual equipamento que você vai estar aplicando esse compressor. Se é refrigerador, se é freezer, se é bebedouro, se é refrigerador, até quantos litros de volume, né, de capacidade de refrigerador que você pode estar aplicando esse compressor. Tá? Então a gente vai ver também isso daí em um outro vídeo. Tá? Como é que é utilizado aí, como é que é feito, né, a leitura. Então aqui, a próxima letra aqui está representada por um H, mas pode vir várias letras, tá? Esse H aqui, no caso ele está dizendo que é R134A, mas ele pode também vir com a letra C, que é o R600, pode vir com a letra U, que é o R290. Tá? E pode também estar vindo em branco, né? Porque são misturas, tá? Misturas, no caso aí pode ser vários fluidos refrigerantes diferentes. Como assim mistura vários fluidos refrigerante diferente? A gente tem uma tabela aqui no início que são quais fluidos que você pode estar trabalhando, tá? Para misturas, para blends, o R401B, o R401A, o R409A e o R413, tá? Esses são os blends que o compressor, quando ele vir lá dizendo mistura, ele pode estar trabalhando, tá? No caso aí, esses dois fluidos aqui é da Dupont, o R401B e o R401A é da Dupont, o R409 é de um outro fabricante, o R413 aqui é de um outro fabricante, é referência, né, de um outro fabricante, apesar de a Dupont, né, que hoje é a Chermos, né, tanto faz, também fabricar esses outros fluidos, principalmente aqui o 409, tá? Apesar deles também terem, tá? A patente praticamente aí do fluido ele já foi perdido, do fabricante específico dele. Então aqui é o R290, a letra E. A letra E é o nível de eficiência, pode vir aqui eficiência, no caso aqui NJESHBD, né, que é a eficiência dele standard, intermediária, melhorada a primeira geração, melhorada a segunda geração. Aqui também é o H standard e o D também standard. O que é o standard? É padrão, tá? A eficiência dele é padrão aí, o mais básico que tem. Tá? E aqui, por essa opção, a gente consegue ter já uma noção qual é a aplicação do compressor através dessas letras. Ó. Se é N vai ser LBP, se é J ele também é aplicado a LBP, o E e o S é LBP, o H já vai desde finalzinho ali de L até o HBP, o H, o D é HBP e o B é de média a alta temperatura de evaporação. Tá? Então a gente já tem uma noção aqui, se ele, de acordo com a letra que estiver vindo no compressor, a gente já tem uma noção se ele é de qual a faixa de aplicação desse compressor da temperatura de evaporação correspondente, né? Se é alta pressão de retorno, média pressão de retorno, baixa pressão de retorno, ou se é aplicado aí os condensadores de ar, né? O AC, o HBP/C. Tá? Aqui, de acordo com a letra também, ele vai estar te indicando se é LST ou HST, né? Só que ele não vem diretamente dizendo, né, se é LST ou HST, ou seja, se vir aqui como exemplo a letra R, a aplicação dele é relé ou relé, tanto faz, né? Então, se é só relé, não tem capacitor, então ele está dizendo que já dá para entender, né, que é um LST, ou seja, é um motor de baixo torque de partida. Se vir P, então quer dizer que é um motor também de baixo torque de partida. Mas está escrito aqui mais capacitor funcional, opcional, tá? Não tem problema aqui ele trabalhar com capacitor e chamar que ele é HST. Lembrando, só é HST quando ele utilizar capacitor de partida. Tá? E ele aí no caso é obrigatório, tá? Se ele é obrigatório, capacitor de partida obrigatório, é um motor HST. Se não tem capacitor de partida, é um motor LST, baixo torque. Se tem capacitor de funcionamento,
sendo opcional ou não, ele no caso ainda assim é um motor de baixo torque de partida, mesmo tendo um capacitor de funcionamento, tá? Ou capacitor de marcha, ou capacitor permanente, né? Lembrando que pode ser qualquer um desses três nomes aí. Tá? Aqui no caso, ou se vier a letra C, ele trabalha com relé PTC mais capacitor de funcionamento aí obrigatório, tá? Se vier o S é PTC mais capacitor de funcionamento mais capacitor de partida. O V, PTC mais capacitor de funcionamento mais capacitor de partida, no caso aqui é opcional. E o X é relé mais capacitor de partida. E no caso esse X aqui ele vai representar que o capacitor de partida é obrigatório. Então, ou seja, de certeza aqui é um motor HST, não tem dúvida nenhuma, principalmente pelo fato de utilizar capacitor de partida, como também o fato do capacitor de partida ser obrigatório. Inclusive ele faz um adendo aqui também no manual em que diz justamente sobre isso, tá? Compressores aqui, ó, LST, que é o baixo torque de partida. Todos os compressores Embraco sem a letra X na denominação são equipados com motor LST, adequado só para sistema de refrigeração com tubo capilar. Estes modelos precisam de pressão equalizada no instante da partida. E compressores HST, alto torque de partida, todos os Embracos que vier com a letra X são equipados com motor HST, sendo adequado tanto para tubo capilar como obrigatoriamente para sistemas com válvula de expansão. O uso do capacitor de partida é obrigatório neste sistema. Então, se o compressor aí vier com a letra X, é obrigatório o capacitor de partida, tá? Então, um exemplo que a gente tem aqui, ó, FFI 12BX, FFI 130AX, tá? Então, todos eles terminam com X aqui no final. Se termina aqui com X, é porque é um compressor de alto torque de partida e aqui ele já te dá, né, um indicativo de qual capacitor que você vai estar utilizando aí de acordo com o modelo do compressor para aplicação da família FFI. Tá? Então aqui vai ser essa letra aqui do final. Tá? Então aqui no R, esse compressor só trabalha com um relé. Tá? Com um relézinho simples. Se vier com a letra X, é relé mais capacitor de partida é obrigatório e é um motor aí no caso HST. Tá? Para a família aí dos compressores F, ele pode ser tanto representado como FFU ou FGS, tá? Aqui no caso, FFU ou FGS. Para a família FFU, no caso aqui o F é o relé protetor externo e capacitor de partida aí opcional. Ele está se referindo, né, ao sistema elétrico aqui, esse F. O U ele está se referindo à geração do compressor. Se for o U aqui no caso é a quarta geração. Na época que ele foi colocado aqui, esse manual era a última geração. Tá? Se for o G, ele trabalha com PTC e é protetor externo, né? Então FF no caso relé e protetor térmico externo. Se for FG, PTC mais protetor térmico externo. Se for U, é a família dele, a geração da família dele, tá? Se for S, no caso aí se for S ou V ou T ou U, tanto faz, é da primeira ou quarta geração aí melhorada, né? Então aqui basicamente quase que não mudou muito. 70. Deslocamento aproximado do compressor em centímetros cúbicos para os compressores FF e FI, FF e FFI, tá? No caso aí centímetros cúbicos. O valor que tiver aqui é o deslocamento lá no interior da câmara de compressão, tá? É o deslocamento volumétrico lá do pistão no interior da câmara de compressão. E se for da família aí FG e FFU, ele representa a capacidade aproximada em BTU hora na frequência de 60 Hz dividido por 10, ou seja, só multiplicar por 10 você vai ter aqui 700 BTU. Tá? O H ele está representando o que é fluido refrigerante, mas também pode vir a letra C representando o R600.
o R290. Aqui a aplicação ele já vem de forma direta, né? Se é A ou B, A é LMBP e o B é LMHBP. Tá? Ele trabalha em uma ampla faixa de pressão de retorno. Tá? Torque de partida pode vir o K ou o X. Se vier o K, é baixo torque de partida. Se vier o X, alto torque de partida. E ele diz aqui se vem ou não com tubo resfriador de óleo. Tá? Se vier com tubo resfriador de óleo, ele vai vir com a letra W. Se não tiver tubo resfriador de óleo, vai vir sem nada. Tá? Basicamente não vem. Esse quadrado quer dizer que não vem um quadradinho aqui não. Tá? Quer dizer que não vem nada. Tá? É vazio aí, não tem nada. Simplesmente acaba aqui, ó, se também aqui tiver informado. Tá? Para a família EG, no caso EG é a família, o tipo básico, o nível de eficiência A pode ser desde A até X, tá? Que é no caso sexta geração. Essa aqui só importa para o fabricante, né? Que é o S. Aqui é a capacidade do BTU dividido aí por 10, então esse compressor aqui já chega até 1000 BTUs, essa família. Tá? Aí, refrigerante. Chega até não, isso aqui é um exemplo, tá, de um compressor de 1000 BTUs, tá? Tô falando besteira. Então é checkpoint dividido por 10, então é exemplo de um compressor de 1000 BTUs. Refrigerante, se for H é o R134, C R600. E o R, no caso, ele representa que esse motor aí é ligado apenas com relé. Se vier o P é PTC, se vier o C é PTC mais capacitor de funcionamento obrigatório. E se vier o X, é um motor de alto torque de partida, né? Relé mais capacitor de arranque, né? Toda vez que vier o X, aí é um motor de alto torque de partida. E o W com tubo resfriador de óleo. Se não vier nada, quer dizer que não tem tubo resfriador de óleo. Outras informações importantes que o fabricante ele te dá, que não está diretamente na etiqueta, mas pela família dele você tem que se lembrar disso. Quais informações? Uma informação é que é o fato aqui dos passadores. Na linha doméstica é comum, tanto na linha doméstica não, para compressores alternativos é comum vir 3 passadores. No rotativo não tem erro, né? Vai vir 2 passadores. O que são os passadores? São esses tubos que vai vir soldado na carcaça do compressor. Né? No rotativo não tem erro, é 2 tubos, sucção e descarga. O mais fino descarga, o de maior diâmetro sucção. Então não tem como errar. Agora, no alternativo, você tem que tomar cuidado porque ele vai vir 3 passadores. E você, dependendo da família, não pode inverter o passador. Tá? Não pode pegar e inverter. Então, para a família F e EG, tá? Vai vir olhando o compressor aqui, ó, de frente. Como é que eu vou saber qual é a frente dele? Quando você ver esses 3 tubos dessa forma, né, dispostos dessa forma, junto com a caixa elétrica dele aqui, ó, com a conexão dos bornes, né, virado aqui para esse lado. Então você está vendo ele nessa posição de frente, o tubo resfriador de óleo aqui embaixo. Tá? Então, para a família F e EG, o passador de descarga é esse tubo mais acima, o passador de sucção é esse tubo aqui mais embaixo dele. Tá? E o tubo de processo é esse tubo, é o tubo de serviço chamado no compressor. É através dele que você vai fazer o teste de pressurização do sistema para saber se não tem vazamento. É através dele que você vai fazer evacuação e desidratação do sistema para retirar a umidade, gases incondensáveis. É através desse tubo que você vai fazer a carga de fluido refrigerante lá do sistema. Então, por isso que é chamado de passador de processo. Então, para a família F e G, é esse tubo mais distante aqui, ó, sozinho aqui para o outro lado. E para a família EM, o passador de sucção é quem fica sozinho. O passador de sucção é esse tubo sozinho, mais em cima aqui na tampa, né, do compressor. O passador de processo é esse outro tubo superior, e o tubo aqui inferior é o passador de descarga. Então tem que tomar cuidado para esses compressores. Por quê? Porque tanto o passador de sucção como o passador de processo, tanto na família M como na família F e G, eles são somente soldados na carcaça, ele não tem conexão interna, conforme a gente viu na aula de compressores, né? Mostrei lá a figura que no compressor alternativo, o passador de processo mais o tubo de sucção, eles são soldados somente na carcaça. Eles não têm interligação nenhuma com nenhum componente no interior.
Tá? Eles são só soldados na carcaça, ou seja, vem e despeja o fluido refrigerante que vem do evaporador em forma de vapor no interior de toda a carcaça. Já no rotativo é diferente, né? Quando o fluido vem do evaporador, ele já entra direto no sistema lá de compressão, né? do compressor, né? Então, no interior lá da câmara de compressão do compressor. Então, ele não é despejado direto na carcaça. Quem despeja direto na carcaça já é o fluido em alta pressão, né? Então, é o tubo de descarga. Aqui não. No alternativo, lá isso no rotativo, né? No alternativo, o tubo de descarga ele é conectado diretamente lá à saída da câmara de compressão. Tá? Então, não inverter, cuidado, não inverter esses passadores, porque senão você pode estar gerando problema, tá? Problema aí para o, o compressor, tá? Então, aqui no final ele te dá essa informação que você não pode, ó, nas séries EM, FFI e FGS, o uso do passador de processo como linha de sucção irá causar uma redução da capacidade e eficiência, cuja extensão depende do tamanho do compressor. Então, tomar bastante cuidado com os compressores da Embraco, tá? Você não pode ficar invertendo aí os passadores de processo, principalmente na família M, FFI e FGS. Então quer dizer que nas outras famílias eu posso inverter? Até então aqui eles fizeram a ressalva somente para essas três, tá? Mas o ideal é sempre não inverter nenhum, tá? Não inverte nenhum, simplesmente quando você adquire um compressor novo, vem no próprio na caixa do compressor, ele vem com um manual indicando, tá, os passadores. Então você dá uma olhada no manual que vem e você olha quem é o passador de processo, quem é o descarga e quem é o sucção, tá? Para você não se confundir. Se caso não vier ou perdeu alguma coisa do tipo, então você consegue isso através dessa tabela de aplicação ou através do próprio site do fabricante, ele vai ter um manual disponível para você baixar e ter acesso a essa informação. Tá? Então, muito cuidado para não inverter o passador de sucção e o passador de processo, até porque eles são do mesmo diâmetro. Tá? Infelizmente, aí o fabricante manda até mesmo do mesmo diâmetro, acaba aí confundindo, né, alguns mecânicos menos experientes na área.